No meu último vídeo eu falei sobre a possibilidade de Terceira Guerra Mundial, né? Que há algum receio com relação a isso. E depois que eu fiz o vídeo, eu parei para assistir alguns outros vídeos aqui no YouTube que também estavam abordando essa possibilidade, né? E aí eu achei interessante, eu assisti, eu vou comentar dois, assim, brevemente dois, que eu assisti mais de um, mas teve um que foi o do Nando Moura, né? Em que ele falava, né, dessa possibilidade de uma nova Guerra Fria, uma nova Guerra Mundial, e um do Ideias Radicais, em que o Rafael, do Ideias Radicais, ele diz que não vai ter a Terceira Guerra Mundial. E eu achei interessante porque é o seguinte, ele levanta dois argumentos principais. Um desses argumentos é aquele argumento de que, mesmo que a Hillary vença e ela é louca e ela coloque e ela dê as ordens, os generais não vão seguir, o soldado não vai seguir, então não vai ter guerra mundial e tudo mais. Esse é um argumento que não funciona, porque é o mesmo argumento que os socialistas usavam antes da Primeira Guerra Mundial. Eles acreditavam que os trabalhadores não, né? Enfim, que a classe oprimida, né? Vamos dizer assim, não pegaria em armas para defender os seus, né? Os seus opressores. Essa era a ideia, basicamente, né? E então, assim, o comunismo internacional, ele sofreu esse revés no final da Primeira Guerra Mundial. Eles tiveram que se perguntar por que os cidadãos saíram em armas para defender, né, por exemplo, no caso da Áustria, né, a coroa, né, por que as pessoas pegaram em armas por causa do assassinato do Franz Ferdinand. Morreu muita gente naquela guerra, né? Então, assim, é um argumento que não funciona. E aí, assim, eu achei interessante, porque eu gosto muito de história militar e dessa parte militar. Eu sou um board gamer, mas antes, mais do que um board gamer, eu sou um wargamer. Assim, eu gosto de jogar jogos de guerra. Eu gosto de conversar sobre isso, de ler artigos sobre isso. E eu tenho a sorte de ter, por exemplo, no meu Facebook, o Harold Buchanan, que é o autor de um jogo chamado Liberty or Death, da Coin Series, que é uma série que fala de insurgência e contra insurgência, né, ao redor do mundo e tudo mais. E, enfim, eu gosto muito dessa área, então eu acho que é mais legal você se basear nesse tipo de literatura para falar. Então, assim, eu vou tentar fazer um apanhado do porquê que pelo menos do que eu li, os especialistas militares que eu li e com quem eu conversei, acreditam que sim, é possível que haja alguma coisa que leve a uma terceira guerra mundial. Porque, primeiro que esse conceito, guerra mundial, a gente tem que entender o que é uma guerra mundial. Guerra mundial é basicamente um conflito. Então, primeiro, desmistificação. Não é que assim, você imediatamente começa uma guerra mundial, todo mundo sai guerreando contra todo mundo. Não, é assim. Um país, geralmente, ou uma facção, entra em conflito com outra facção. Depois, um país com outro país. E aí depois, um outro país acaba entrando na guerra porque um dos dois países invadiu, ou porque é aliado de algum país que está sendo agredido, ou coisa do tipo, né? E aí, assim, então tem essa... e depois disso, vai escalando, né? Até que blocos inteiros estão guerreando contra blocos inteiros. Essa é a definição de guerra mundial, é assim que funciona. Então, quando fala-se de uma possível terceira guerra mundial, o que se imagina não é que os Estados Unidos e a Rússia vão entrar em guerra imediatamente e vão sair apertando botões, vai apertar o botão e já vai lançar missão nuclear e vai sair explodindo tudo e nós vamos ter um inverno nuclear. Não é assim que funciona, não é essa a ideia. A ideia é a seguinte, a ideia é que é possível que,
por exemplo, por que existe esse receio com relação a Hillary? Porque as políticas que ela está defendendo, os russos acham que são inaceitáveis, certo? E há um receio de que ela insista por questões ideológicas, ela não é muito pragmática, ela é bem ideológica, ela age muito por isso que eles acham que ela é irracível, né? Ela toma decisões malucas, doidas, assim. E ela insiste em certas políticas que acabe levando a pequenos conflitos que possam escalar até que chegue num cenário global. Então, até que isso aconteça, os militares já estão em campo, eles já estão no meio da guerra, eles já estão recebendo bomba em cima das cabeças, submarino que está com missão nuclear já está no Golfo Pérsico, já está sei lá eu em que lugar. Então, quando chega a hora, às vezes o cara tem que agir por protocolo, não é nem por ordem, o cara tem que agir por protocolo. Quer dizer, o protocolo é se X, Y. Então, se X lança, então se acontecer tal, você lança o míssil tal. Se não receber, se cortarem comunicações com comando tal, você lança o míssil tal. É assim que funciona, né? Então, muita coisa tanto é que você vai ver que Wargame, quando você vai pegar um Wargame civil, ele é baseado no quê? Grandes estratégias, ou então na questão tática. Quando é na parte militar, é protocolo. O que eles treinam, o que eles mais fazem em simulação é sobre protocolo, é questões protocolares. Então é assim que funciona o militar. O militar ele tem uma questão de hierarquizada muito forte. Às vezes ele não sabe, o soldado que está apertando o botão às vezes não sabe o que exatamente tem dentro daquele míssil, não necessariamente. Pode ser que ele saiba, pode ser que ele não saiba, mas geralmente é aquela estrutura em que o cara que faz X, ele não necessariamente sabe que o outro cara faz Y. O que se espera é que ele obedeça as ordens dele e faça X, e o outro cara vai lá e faça Y, e os dois juntos vão levar a ação Z. Então é assim que funciona. Tá. Então, alguns desses conflitos que podem levar a uma possível guerra mundial seria o seguinte. Primeiro tem a questão lá da Síria. Então, por que a Síria é tão importante? Porque primeiro que ela está do lado ali de Israel, ela está do lado do Líbano, está do lado do lado do Iraque. Existe um projeto russo que era passar dutos, grandes dutos por ali, e esses conflitos têm sido considerados assim, empecilhos para que isso aconteça, né? Então os russos entendem como que esses conflitos atingem diretamente seus objetivos econômicos. Então, com relação à parte econômica, eles dependem. Não, para eles seria muito lucrativo fazer conseguir passar porque a concessão é deles e etc. E a verdade é que se houver uma queda do governo do Bashar al-Assad ou etc, ou continuar desestabilizando a região, eles vão ter que refazer todos os contratos, eles vão por água abaixo. Por exemplo, no caso do Irã, o Irã é um caso interessante, porque com as sanções que foram impostas, o Irã, na verdade, ele deixou de fazer negócio com a Europa para fazer negócio com a Rússia. Foi basicamente isso que aconteceu, certo? Então, com a Rússia e com a China, né? Então, por isso que os russos têm muito interesse que o Irã, por exemplo, permaneça estável, né? Então, e aí, assim, outra questão, a questão das armas nucleares. Como é que funciona a arma nuclear? Muita gente imagina que arma nuclear são aquelas armas nucleares que foram soltadas em cima de Hiroshima e Nagasaki, né? Que aquelas, por exemplo, antigamente eu lembro de crescer com a ideia de Overkill 8. Overkill 8 quer dizer o seguinte: acreditava-se que o número de armas que existiam entre os dois blocos, né, entre o bloco ocidental e o bloco socialista, seriam capazes de destruir o mundo 8 vezes. Os militares já sabiam na época, e hoje em dia os civis agora também sabem, que na verdade nunca existiu o Overkill 1. Por quê? Porque a maioria das armas nucleares são armas nucleares táticas.
elas não são armas nucleares estratégicas. Arma nuclear estratégica é aquela bomba que você solta por questões de efeito moral. Então você vai e solta numa população X, certo? Você vai lá e fala assim, olha, você lá no Japão, então, ó, se você não parar com essa guerra, eu vou destruir todas as suas cidades. E a população civil vai sofrer muito e é assim que vai funcionar, certo? Então, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki eram bombas de alcance, assim, uma região relativamente grande, né? Na época, hoje em dia, as bombas estratégicas conseguem atingir áreas maiores e morreu, assim, pode chegar a atingir até 1 milhão de pessoas numa cidade grande, certo? Uma bomba só dessas. Mas a grande maioria das armas nucleares que existem no mundo são armas nucleares táticas. Para que elas servem? Elas servem para que se cumpram objetivos militares. Então, é para destruir bunker, enfim, elas são voltadas para a área da guerra em si. E não para a área de efeito moral, né? E aí existem as bombas termonucleares também, que tem mais efeito estratégico. Então, quando se fala pode ser que haja uma escalada de armamentos nucleares, as primeiras bombas certamente seriam bombas nucleares táticas. Então, por exemplo, quando a Hillary Clinton falou assim, a gente pode simplesmente pegar e bombardear o Irã com armas nucleares até que eles estejam em submissão. O que ela estava se referindo, o que se espera, o que a gente espera que ela, né, é que assim, o Irã, ele tem uma região muito complicada, é muito difícil de você, com bombas convencionais, acabar, por exemplo, com um programa nuclear iraniano. Como seria difícil no Brasil, aqui, se o Brasil resolvesse fazer a mesma coisa, etc. Porque você tem muitos lugares de difícil acesso, áreas montanhosas, você constrói o bunker para dentro da montanha, etc. Com armas nucleares táticas, com a estratégica não, mas com as táticas talvez você conseguisse. O que é uma arma nuclear tática? Quer dizer assim, é aquela arma nuclear que vai entrar na estrutura e fazer, né, aquilo lá, mas ela é tática, ela é local, ela é concentrada ali, ela fica concentrada ali. Uma arma nuclear estratégica, ela é soltada lá em cima e ela pode acabar com os civis que estão na área, mas os militares que estão em bunkers lá debaixo da terra não sentem nada. Então, por isso que o uso de armas militares táticas seria tão importante nesse tipo de conflito. Então, assim, da questão da Síria, ainda tem essa questão do seguinte. A Rússia e a China, eles acreditam que os Estados Unidos... é como se os Estados Unidos trapaceassem no jogo do cenário internacional. Então, eles acreditam que que os Estados Unidos só são a superpotência que eles são porque o dólar é a reserva internacional. E o petrodólar é uma questão essencial nesse esquema. Então, não é muito segredo que eles querem, a longo prazo, ou a médio prazo, ou quem sabe a curto prazo, no caso de uma guerra que de escalada, assim, substituir o dólar. Então, o que acontece como reserva ou como moeda de negociação? O Gaddafi era, por exemplo, um grande defensor desse tipo de política. Então, o que os russos imaginam é que, o que eles teorizam é que os americanos fizeram o que fizeram com o Gaddafi, porque o Gaddafi não estava enchendo o saco de ninguém. Não estava financiando terrorismo em lugar nenhum, não estava enchendo o saco de ninguém. A única coisa que ele estava falando de fazer era se livrar do petrodólar. Então ele chegou lá para os países da OPEP e falou assim, olha, peraí, por que a gente não monta uma moeda nossa aqui? A gente recebe nessa moeda, faz o lastro dela em ouro, a gente aceita pagamento em ouro. Rússia e China, eles são os maiores compradores de ouro do mundo, por exemplo. Hoje em dia. Eles têm aumentado suas reservas de ouro assim, de forma sistemática. Os americanos são os maiores detentores de ouro do mundo, por exemplo. Então, assim, mesmo que eles se livrassem do dólar, eles estariam numa boa situação no mercado internacional de moedas. Mas, enquanto o dólar for a moeda reserva do mundo, eles podem fazer o que eles quiserem. Essa é a verdade. Eles
assim, eles não sofrem os mesmos efeitos que o brasileiro sofre quando o Banco Central vai lá e infla a moeda, e coloca forças inflacionárias na moeda. Os americanos não sentem da mesma maneira. Por quê? Porque o dólar vai para o mundo inteiro, certo? Enquanto tiver o mundo inteiro lá bancando os Estados Unidos, é isso que a China e a Rússia, eles sentem que eles estão bancando os Estados Unidos, entendeu? Então, é muito complicado você tentar defender que é a área que tem a questão econômica. A questão econômica não funciona, eles não fariam isso por questões econômicas. Não, na cabeça, tá, assim, o que me foi passado é que é isso, que assim, a ideia é que talvez eles tivessem muito a lucrar com isso. A Rússia, por exemplo, ela é a maior, ela exporta muita energia para por exemplo, gás e etc. para a Europa, né? A Europa é muito tá cada vez menos, mas ainda depende muito de gás e petróleo que vem da Rússia, né? E a ideia é que assim, que os russos, eles aquela história, eles sentem que eles são obrigados a fazer esse jogo por causa dos Estados Unidos, assim, eles deixam de exercer a função de superpotência por causa dessa questão do dólar. O euro mesmo não deu conta, não dá conta de substituir o dólar como, assim, de ameaçar o dólar da maneira como se imaginou que ele fosse há 2 décadas atrás, né? Aí tem aquela questão da Ucrânia e a questão dos mísseis que a OTAN está falando de colocar na Europa, que os russos acham inaceitáveis. Então a ideia é a seguinte: a ideia é que com esses mísseis, de novo, a ideia não são mísseis, assim, pode até ser que ali no meio daquele arsenal um ou outro fossem mísseis de cunho estratégico, mas boa parte com certeza de cunho assim, tático, não necessariamente nucleares, são mísseis e baterias de mísseis e baterias de escudos antimísseis, que na verdade é a mesma coisa, né? São sistemas muito semelhantes. Você pode facilmente converter um sistema defensivo em um sistema ofensivo. É muito fácil de fazer, né? Então, por isso que os russos não compram essa ideia. Como assim? Vocês estão só por causa do Irã mandar uma bomba para a Europa? Não faz o menor sentido. Eles sabem que não faz sentido. Primeiro que não é assim que o Irã faria, né? Ele provavelmente, o Irã atuaria por proxy ou através de um submarino que eles conseguem colocar em algum lugar, em determinado lugar na costa de um país, é o suficiente para você lançar uma bomba estratégica ou tática. Então eles sabem que não é isso. Então o receio que eles têm é que isso seja utilizado como uma forma de colocar a Rússia e a China como refém no cenário, inclusive no cenário econômico, certo? Porque é aquela história, assim, se você, não adianta nada você ter os mísseis, né, e ter lá um monte de silo e um monte de aparato militar, se tem um monte se tudo que você tem vai ser neutralizado com mísseis que estão na sua porta, né? A diferença é a seguinte: se a Rússia tentar mandar um míssil para os Estados Unidos, por exemplo, esse míssil tem 2 caminhos para tomar. O primeiro seria cruzar um oceano, certo? O segundo, ou tudo bem, ele pode atingir o Alasca, mas se quiser atingir um pouco mais para baixo, já é um caminho mais longo, é mais tempo para interceptar. O segundo é por cima ali do Ártico, certo? Que é uma região complicada. Ali é uma região complicada, nem tudo que você manda por lá chega do outro lado, né? É o motivo pelo qual você vai ver que não tem muitos aviões cruzando o Ártico. Você não vai achar. Porque é uma região muito complicada, né? O clima é muito difícil. Então, assim, não são posições tão vantajosas. Por isso que aquela base em Cuba, na década de 60, era aquela história. Nossa, não, como assim? Os Estados Unidos não podem aceitar uma base de mísseis aqui em Cuba, porque de Cuba, para atingir os Estados Unidos, é rapidinho. Quase que não dá tempo você tem que ser muito rápido
para interceptar. Inclusive na área econômica, inclusive para você desestabilizar uma nação economicamente. Vou dar um exemplo. Se você pega, se o Irã, por que o Irã é tão importante? O Irã é um país muito pequeno comparando com os outros. Mas ele está ali no Golfo Pérsico. Boa parte do petróleo do mundo sai dali, através de navio. Então, qual que é o receio? É que eles tenham força o suficiente para fechar o Golfo Pérsico por um bom tempo. E talvez até lucrar com isso. Então, assim, eles podem fechar e falar assim, não, olha, só passa aqui quem pagar. Não sei, eles podem fazer esse tipo de coisa. Eles vivem sofrendo sanções de tudo quanto é jeito mesmo, de tudo quanto é lugar. É muito mais fácil você colocar sanções num país que não tem como se defender. Então você pode pegar e arruinar um país economicamente se você estabelece uma zona sem avião, ou seja, não sobrevoa mais avião para ali, se não pode sair navio dali, não pode sair nada dali. O país, se os outros demais países podem pegar e falar assim, olha, todo o petróleo que você produz vem pra gente agora. Se você quiser, é assim. Se não quiser, fica aí morrendo de fome. Eles já fizeram isso, já foi feito isso. Esse é o problema. Essa é a questão. Então a ideia é que uma guerra mundial surgiria daí. Ou seja, a Rússia com tropas e aviões lá na Síria, e aí vai lá os Estados Unidos e começa a derrubar aviões, por exemplo, da Rússia. A Rússia tem que dar um jeito de retaliar, de alguma maneira. Eles não podem ficar perdendo avião lá, porque, por exemplo, a Turquia bateu lá o avião russo, já foi um incidente internacional. Muita gente ficou com receio disso escalar e daqui a pouco você tem uma guerra entre Rússia e Turquia. Certo? Aí não tem interesse econômico que consiga prevenir esse tipo de coisa. Entendeu? Porque a ideia é a seguinte: quando você tem um grupo militar, ele é despachado para um lugar, os demais companheiros militares, eles têm uma obrigação moral com aquele grupo. Então, se você abate um avião, se você abate um navio, nem sempre é a parte racional dos soldados, nem sempre são os caras mais inteligentes que vão lá e vão pensar da maneira. Qual é o curso mais racional de se fazer esse tipo de coisa, de se agir agora? Senão nós não teríamos tido nenhuma guerra mundial, certo? Não é essa a ideia? Não é a ideia que assim, olha, se nós fôssemos pessoas, se o ser humano fosse um ser movido puramente pela razão, não deveríamos tido uma guerra. O mundo é marcado por guerras até hoje, não é isso? Embora isso não seja verdade, porque a verdade é aquela história, olha, eu posso negociar com você, certo? Eu posso te vender um carro, ou comprar um carro seu, e aí eu vou ter um lucro, né? Então vamos supor, se eu compro o seu carro por 10 mil reais e vendo o carro por 15 mil, eu tive um lucro de 5 mil, né? Se eu pego e roubo o seu carro por nada e vendo o seu carro por 8 mil reais, eu tive 8 mil reais de lucro. É assim que funciona a economia do crime, não é? Pra muita gente funciona, não é? A verdade é que com as nações é a mesma coisa. Então, assim, se você pode agir de maneira, usar a força, né, para atingir um objetivo, às vezes no longo prazo, talvez compense. Infelizmente, as coisas são assim, não é? Então, muita gente pensa assim. Então, por que os russos parecem preferir o Trump a Hillary? Por que, por exemplo, o Rafael do Ideias Radicais, ele disse também que os militares eles apoiam o Gary Johnson. E é verdade. Só que a maioria dos generais, dos altos oficiais, apoiam o Trump. E não o Gary Johnson. Certo? Deve ter algum motivo. Geralmente o soldado que está embaixo, ele vê a questão da mesma maneira como o civil vê, de forma muito próxima. Ele sabe muito pouco dos protocolos e tudo mais. Os generais são os caras que realmente sabem o que está acontecendo, né? Então, quais são as possibilidades reais
como que a Rússia tem várias maneiras em que ela pode causar problemas para o Ocidente, do jeito que as coisas já estão, né? Então, assim, e talvez, como eu disse, de forma lucrativa, né? No longo prazo, de forma lucrativa. Por exemplo, se você entra em guerra com uma nação, você destrói, ela é sua concorrente não sei, da fabricação de sapatos, qualquer coisa. Você vai lá e destrói a indústria de sapatos dela e a sua se mantém de pé no final da guerra, não importa quem foi o vencedor, sua indústria de sapato está na frente. Foi o que aconteceu com a Alemanha, você quer saber, certo? A parte industrial deles permaneceu, comparado com o restante da Europa, intacto. Assim, o parque industrial deles ainda estava num ponto muito bom para se recuperar. A mesma coisa acontece com o Japão. A parte industrial, a parte civil industrial, estava assim, ainda se permaneceu de maneira que permitiu com que fossem nações que prosperassem no pós-guerra. Tanto que se diz assim, na Alemanha Oriental a prosperidade foi menor. Sim, foi menor, mas ainda assim, dentre os países da Alemanha, do bloco soviético, a Alemanha Oriental ainda tinha um parque industrial, assim, com certa constância, né? Tanto que o primeiro chip do bloco soviético foi feito na Alemanha Oriental, né? O primeiro chip de computador do bloco soviético foi feito na Alemanha Oriental. Então, assim, as coisas não são tão simples assim. Então, pode haver uma terceira guerra mundial a partir de conflitos, assim, que parecem pra gente não muito racionais ou parecem, assim, triviais. Sim, pode. Com certeza pode, e eu acho que é muito fácil pra gente falar assim, não, olha, os soldados não vão entrar em guerras, eles não vão seguir as ordens, o general não vai querer apertar o botão, economicamente não é viável, economicamente não faz sentido. Muita coisa pode fazer sentido. A China e a Rússia, eles querem muito trocar o dólar por alguma outra coisa. E os Estados Unidos, eles não vão ceder, com relação a isso, eles não vão ceder tão fácil, né? Eles têm muitos recursos para manter esse status quo até por tempo muito maior do que muita gente, assim, consegue imaginar. Porque, como eu disse, eles têm muito ouro, eles têm um parque industrial que não tem paralelo no mundo ainda. Mesmo na China, ela lida com aquela coisa, com aquela a questão da manufatura, aquela coisa, né, aquele tipo de... Mas não com o produto, não com a elaboração com o produto e não com o produto final que chega lá. Os grandes cérebros ainda estão nos Estados Unidos. Então, assim, se a Rússia e a China eles querem alcançar o status de potência no mundo, realmente, ou de pé de equiparação, talvez na cabeça deles algo precise ser feito com relação aos Estados Unidos. E eu não duvido nem um pouco que eles pensem que ser capazes de fazer alguma coisa. Tem mais um detalhe que eu notei com relação conversando com gente que entende dessa área militar, é o seguinte, que os norte-americanos, eles ficaram muito surpresos com a Rússia, com a entrada da Rússia no conflito lá na Síria e no Iraque, porque eles conseguiram atingir muitos objetivos que eram considerados muito difíceis em muito pouco tempo. Então, assim, que é um indício de que ou eles tinham informação muito privilegiada de algum lugar, talvez dos serviços de inteligência do Ocidente, né? Ou eles tinham algum tipo de informação, ou eles estão muito, assim, taticamente, assim, com uma coesão que não era esperada, né? Uma coesão tático-estratégica muito forte, muito mais forte do que se esperava e se imaginava. Bom, o que eu tinha a falar com relação a essa questão militar é isso. Você me diz aí o que você pensa sobre isso, você acha que realmente é impossível? Eu acho que é bem possível. E vamos esperar, vamos torcer para que não. Quem sabe o Trump vence amanhã, porque a verdade é que o Trump, ele quer negociar, ele é um cara do comércio. A princípio é assim que os russos veem, e é assim que os generais veem, por isso que eles imaginam que o cara quer fazer negócio, ele vai ceder mais do que
a Hillary, por exemplo. A Hillary, o problema da Hillary é que ela é impassível, irascível, ela parece agir de uma maneira que nem sempre é óbvia, ela não tem escrúpulos na hora de sacrificar os soldados no longo prazo. O problema é sempre o longo prazo, porque no curto prazo as decisões elas são justificáveis, né? É assim, então, por exemplo, se você pega e fala assim, olha, vamos estabelecer, os Estados Unidos vai estabelecer uma zona livre de aviões na Síria. Para os soldados americanos, faz sentido, pode fazer sentido. Eles vão lá e vão cumprir a obrigação deles. Tá vindo do presidente, tá vindo do alto escalão, eles vão fazer. Isso pode escalar um conflito de maneiras que eles não estão imaginando, mas quando chegar, no fim das contas, eles já estarão no conflito. Essa é a questão, né? Quando chegar na hora de apertar o botão vermelho, eles já estarão no conflito. Tá bom? Então essa é a ideia, é isso que eu tinha para dizer. Até a próxima, e é isso aí.